quero morar aqui, nunca mais quero ir embora. Lindo, 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 lindo. Ele é organizado, tem um bibliotecário que dá expediente e tal. E ele disse, olha minha filha, não cabia na minha casa, já não cabia há muito tempo. Eu aluguei esse lugar. E tem um subsolo, onde tem só obras raras, tipo um antiquariado de obras portuguesas. Tem um piso central, onde tem umas obras que eles pegam. E tem um lounge, assim, uma sala maravilhosa para você sentar assim e ler. E a bibliotecária trabalhando, né? Que ele não é obrigado a... Né? E é lindo, é de morrer. E ele é uma figura assim, se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade de ficar perto dele mais tempo, eu teria ficado. Mas eu trabalhava na TV O Povo e fiz uma entrevista com ele breve. E nós estivemos juntos por 3 dias gravando e eu fiquei apaixonada. E a filha dele tinha sido minha professora também. E aí, na época do Lúcio Alcântara, tinha essa história. Então, eu fiquei com aquilo também, né? E o Celso sempre foi muito próximo de nós. Então, uma das coisas que me fez querer fazer isso foram aqueles livrinhos. Tinha uns, assim, meu Deus. Aí, a Silvia Furtado, que trabalhava também no gabinete, até hoje trabalha na Fundação Valdemar Alcântara, né? E o Álvaro Beleza, que é o da Labaca, ainda hoje também trabalha na Fundação Valdemar Alcântara, que ficou junto com eles, assim, porque tinha um trabalho que dialogava, né? Então, aqueles livros bonitos, que eram lindos, com aquarelas, com ilustrações, com páginas internas coloridas, com capas duras, com capas semiflexíveis, com forros, com papéis especiais. Aquele objeto me fascinava como objeto também, né? Me dava vontade de ler, mas às vezes me dava vontade só de ter. Qual é o problema, né? Assim, não tinha problema nenhum, nunca tive esse brigo, sabe? Esse medo de dizer que comprei um livro porque o livro era bonito. Assim, não tem problema nenhum com isso. E aí eu me lembro uma vez que uma pessoa disse assim, nunca li teu livro, mas ele cai muito bem na minha cabeceira. Ok. Tudo bem, né? Você ficava debaixo da luminária. Tá ok. Tudo bem, né? Então, assim, eu acho que há um apuro. De vez em quando eu vejo uma capa bonita, uma coisa legal. Eu nunca mais vi uma coisa assim, realmente tosca, como tinha na década de 90, assim, sabe? Então, acho que algum passo foi dado. Sabe assim? Algum passo foi dado. Você pega, por exemplo, as publicações da Universidade Federal do Ceará, as capas, você chegou a ver, eu estava vendo contadas uma vez, meu Deus do céu, é uma coisa assim que dói o coração. Outra que eu acho também é que tem muitos títulos valiosos, mas que podia investir mais nisso é a Fundações Demócrito Rocha, né? Biografias valiosas. A própria universidade também. Meu Deus, sim. Você pensa, um dia eu estava pesquisando umas coisas sobre um cantor lírico daqui da década de 70. A única publicação que tinha era da Demócrito Rocha. Aí outra vez a gente foi fazer uma pauta sobre um sueco, a única biografia que tinha, Antônio Salles, Rui Barbosa, tudo assim. Você pega o nome de rua de Fortaleza inteira, tá lá a biografia. Mas não é uma edição que enche seus olhos, né? Não sei por que eles não têm essa preocupação, mas são edições muito, muito interessantes. Voltando também para o assunto livro, quando eu li o Transatlântico, eu fiquei meio em dúvida. Principalmente porque lá na ficha catalográfica diz novela. Mas eu não consegui apreender uma unidade de novela no livro, assim. Fiquei pensando, será que por que novela? Será que ela está contemporânea? Ela quis colocar assim como se fosse algo realmente de quebra e de questionamento. Mas por que novela? Então, para mim ele tinha ele tem ainda hoje, né, essa continuidade. Talvez essa história tenha ficado muito mais interna do que clara nas linhas, né? Talvez não tenha tido, não tenha querido, não tenha tido condições de colocar tudo que eu queria colocar no texto, ficou muito na cabeça. Mas assim, eu penso num casal, nos encontros e desencontros na cidade, é sempre o mesmo casal, né? O fluxo de ficar perto e ficar separado e finalmente no final se separar. Então, na minha cabeça, tinha essa continuidade e todas essas pequenas histórias, na verdade, são capítulos. Só que elas são tão pequenas e tão pouco claras que às vezes elas conseguem ser lidas como fragmentos, né? Mas assim, na minha cabeça tinha uma continuidade, ainda tem, que é essa continuidade de um casal dentro da cidade de Fortaleza, vivendo uma espécie de um romance muito confuso e mal resolvido, que não podia ser revelado e que vive encontros e desencontros até finalmente ela muito apaixonada, muito querendo que aquilo continuasse dando certo, e ele diz, não, eu vou embora, né? Que é um pensamento bom, né? Exatamente. Exatamente. Que é a única coisa que salva a gente de um sofrimento, de uma desilusão amorosa, né? A única coisa, né?
Era a beleza da cidade, era a exuberância da cidade, era ver a rotina do outro funcionando, a praia funcionando, as luzes acesas e o barco passando e pensando, a vida, né? Apesar desse sofrimento amoroso, essa rotina que continua. Que a perda amorosa é como um luto, né? Eu acabei de perder uma pessoa muito importante na minha família que tinha 20 anos. E ainda não estou muito normal, assim, e talvez não ficarei nunca. E depois de ter vivido esse luto, eu fiquei pensando quantos pequenos lutos eu já tinha vivido para aprender a viver essa perda real, de fato. Talvez nunca mais eu viva uma perda tão abrupta quanto essa, não quero viver. Eu não sei quem poderia morrer para me fazer sofrer tanto quanto essa pessoa que se foi, que era meu sobrinho. Mas eu fiquei pensando nisso, sabe? Assim, como essa desilusão amorosa também é um luto, e como você olha para a rotina. Um dia desse depois que você me provocou a falar sobre isso, eu fui ler Justo Isso, que é o meu capítulo favorito. E aí eu acho que na hora que ela fala, né, a narradora fala assim que é do plano da alegria, né? Que é do plano da alegria, e mesmo quando está abafado e escuro, ela consegue ver vento, consegue ver fluxo. E eu acho que foi por isso que eu consegui viver depois da morte desse menino, né? Todo mundo da minha casa, né? Todo mundo da minha casa tem uma porção de vida que é muito forte, assim, de se reunir, de contar uma coisa, de mesmo ele tendo acabado de morrer, a gente ter se reunido na ceia, ter conversado no Natal, ter botado pra fora e não ter problema de falar nesse assunto, chegar em casa e dizer, mãe, tudo bem? Ela dizer, não, tudo péssimo, eu só passei o dia me lembrando do Pedro. Aí a gente senta e conversa, e fala, e discute, e esgota, e briga com a outra, né? Para de chorar, não aguento mais te ver chorar, tá? Então, todas essas coisas que são vividas hoje pra mim é como se fosse esse luto dessa personagem, que também sou eu. Então, essa perda, né? Então, acho que por isso uma novela, né? Talvez depois, ele não tenha competência para se resolver sozinho, mas depois que eu estou conversando com você, você vai ler e vai entender isso, assim, como é o mesmo casal e como esse encontro e esse desencontro é uma coisa forte que faz ela sofrer seguidas vezes, como ele para ela tem um significado de libertação, de amor, de ternura, de desejo sexual, de vontade de ficar perto, não sei o quê, até o momento em que ele rompe e vai embora, e a única coisa que segura ela a viver é esse pensamento bom, né? Essa continuidade de dizer, ok, sim, aconteceu isso, mas a vida continua, né? Porque eu acho que é uma mensagem que eu não queria terminar o livro, tipo assim, pronto, fui deixado, vou morrer, né? Queria terminar o livro de um jeito elegante, decente, né? Que eu acho que a gente tá vivendo um luto e veste um vestido vermelho com flores, né? Eu sou essa pessoa, talvez. Bom, assim, eu acho que a conversa... Você tem alguma coisa para perguntar? Não, tem algumas coisas para dizer, mas não pega. Então, não fale. Primeiro eu quero agradecer a sua presença e dizer que foi um achado, eu acho, você, porque como eu trabalho com produção e estou no meio literário, apesar de pouco tempo, 7 anos, comecei com 16, e não lhe conhecia. E todos os livros que a gente pegava na pesquisa, dizia, conheço fulano, eu conheço fulano, não conheço fulano, não conheço fulano. E aí, quando eu fui mostrar para o Natan, disse, Natan, que tal essa pessoa aqui? Eu não conheço. Ele disse, eu também não conheço. Então, primeiro foi uma descoberta. Assim. E, então, foi muito prazerosa essa conversa hoje. E também agradecer ao espaço da biblioteca, agradecer à Prefeitura de Fortaleza, né, que está proporcionando essa... Não faz mais do que a obrigação. E é isso, também agradecer ao livro, a leitura do livro, que foi uma leitura muito confusa, mas foi uma boa leitura. E é isso. Não, também só queria agradecer a você por ter vindo, eu acho que a conversa foi muito boa mesmo, foi muito prazerosa. Eu queria até perguntar hoje uma pergunta assim, e aí, próximo? Você disse que pode até ser que eu crie uma faísca, né, eu indo para os próximos lançamentos.